eu espero que ela vai ser curta. Hoje nós vamos começar a falar sobre o tema na corda bamba do pecado. Na corda bamba do pecado. Vamos entrar em teologia pura. E aí não tem como você estudar a martiologia se você não começar por Romanos. Os dois livros de mais difícil interpretação do Novo Testamento, por causa do grego erudito. O grego não é nem o grego clássico, é o grego erudito mesmo. É Romanos e Hebreus. Inclusive, mesmo o escritor aos Hebreus não se revelando quem é, uma das razões que se acredita que seja de Paulo é pela estrutura sintática e morfológica do texto, que é muito semelhante a Romanos. Então, a maneira, por exemplo, uma pessoa quando vai escrever um texto, pouquíssimas pessoas têm essa preocupação. Você vai escrever um texto, que tempo verbal você vai escrever o texto? Você vai falar no pretérito, no presente, mas que presente? Presente perfeito, presente mais que perfeito? A que pessoa você vai falar, você vai usar? Você vai usar o texto na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Entende? Então, eu sempre quando falo me emociono. A minha doce, amável, salve professora Rosa Maria. Eu tenho uma dívida de gratidão imensa por essa mulher, porque foi quem me fez apaixonar pela língua portuguesa. Ela nos fez escrever um texto no pretérito mais que perfeito. Meu irmão, você compõe um texto no pretérito mais que perfeito. Se pudéssemos, estaríamos hoje assentados às margens do rio Nilo. Se pudéssemos, estaríamos contemplando. Aí o pudéssemos, o estaríamos, aí é o futuro, né? O futuro mais que perfeito. Então, ela nos fez apaixonar pela língua portuguesa. Eu conheço um texto que eu escrevi. Pode passar o tempo que for, eu conheço os meus textos, por causa da composição. Eu estou num casamento e uma moça está fazendo uma introdução bem bonita. E ela falando daquela introdução e tal. No meio, ela coloca um parágrafo meu. Quando terminou, eu falei: onde você copiou esse texto? Ela disse: esse texto eu compus. Falei: tem um parágrafo todinho aí que é meu. Quem escreveu esse texto aí fui eu. Eu quero saber foi aonde você encontrou esse texto, porque eu não tenho ele. Onde foi que você achou meu texto? Esse texto aí é meu. No meio do texto que ela criou, ela colocou um parágrafo meu. Na hora que ela está falando, que ela entra no texto, eu falei: esse texto aí é meu. Conheço ele. Então, quando você vai estudar a composição de um texto de Hebreus e de Romanos, você entende que é de Paulo pela estrutura. E ninguém falou sobre o pecado de forma mais abrangente, de forma mais clara, de forma mais explícita do que Paulo escrevendo aos Romanos. Quando nós vamos falar sobre pecado, nós temos muitos conceitos errados acerca do pecado. Nós temos muita cultura popular que nos tira o discernimento, o entendimento do que é pecado. E aí eu quero lhe convidar para Romanos 3:23, porque para começar a falar de um tema sem usar a palavra como nossa base, eu não estou fazendo o correto no ensino da palavra. Vamos lá, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma outra versão que diz: e estão destituídos da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé,
para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aqui está o escopo da salvação. Aqui estão os elementos básicos, basilares da salvação. Você nunca pode, esqueça tudo que eu falei, esqueça tudo que eu vou falar, mas não esqueça o que eu vou dizer agora. Quais são os 4 pilares da salvação? Eu vou até tirar um. Não, tem que ser 4. Os 4 pilares da salvação. Repita comigo: regeneração, justificação, santificação, glorificação. Não esqueça isso nunca. Pergunte para qualquer batista que ele sabe. Regeneração, justificação, santificação, glorificação. O que é regeneração? É a nova vida de Deus em você. É o ato de Deus gerar um novo nascimento em nossa vida. Isso aqui é muito importante, porque ser cristão não é frequentar a igreja. Ser cristão não é ter cartão de membro. Ser cristão não é saber os hinos da igreja evangélica. Ser cristão é ter a natureza de Cristo. O que é ser cristão? Eu sou cristão, por quê? Porque eu acredito em Cristo. O diabo também acredita e não é cristão. Ser cristão é ter a natureza de Cristo. Existem pessoas que se acostumam na igreja, mas elas nunca são cristãs. Por quê? Porque elas não têm a natureza de Cristo. Elas não têm a transformação da mentalidade, do entendimento. Daí você vai entender o que é regeneração. É você pensar e agir pelos princípios de Cristo. Isso não é capricho, isso não é esforço, isso é natureza. Pergunte para uma pessoa humilde qual é o peso de ser humilde. Ela vai olhar para você e vai dizer: e eu sou. Ela não se vê humilde. Ela simplesmente vive, porque isso faz parte da sua natureza. Pergunte para uma pessoa calma como é para ela ser calma. Ela vai dizer: e eu sou. Eu já falei aqui um monte de vezes que um dos homens que eu acho a natureza dele mais linda é o pastor Márcio Valadão. Eu até tentei imitar ele. Não deu não, ficou assim muito falso. Eu ainda fui para o espelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica assim meio estranho, né? Não sou eu, é da natureza dele. Ser cristão é ter a natureza de Cristo. Isso acontece por um princípio chamado regeneração. Aí vem uma pergunta: regeneração é um ato ou é um processo? É um ato ou é um processo? Quem acha que é um ato, levante a mão. Quem acha que é um processo, levante a mão. E quem não acha nada, porque a maioria não levantou a mão. E quem acha que é os dois? Tá certo. Regeneração, ela é um ato e ela é um processo. Ela é um ato porque a semente da nova vida de Deus em você. E essa nova vida se desenvolve. Então é um ato e é um processo. O que é justificação? A justificação não acontece no homem. A justificação acontece em Deus. É o ato de Deus nos considerar justos.
Ele olha para nós e Ele não nos vê pecadores. Ele vê o sacrifício de Cristo em nós. Então, olha como o texto diz isso de forma muito clara. Romanos capítulo 3, nós lemos o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter, olha agora, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então Ele olhou para os nossos pecados e Ele aguardou o nosso arrependimento, para que o sacrifício de Cristo fosse implantado em nós. E a partir daí Ele não nos vê como pecadores, Ele nos vê redimidos em Cristo. Posso ouvir amém? Primeiro, regeneração. Ficou claro? Todo mundo entendeu regeneração? Segundo, justificação. É o ato de Deus nos considerar justos. Porque a justiça de Deus nos aniquilaria, a justiça de Deus nos fulminaria. Mas por que Ele não nos consome? Primeiro, por causa da graça. E segundo, por causa da justificação. Ele olha para nós e Ele não nos vê. Ele vê Cristo, Ele vê o Filho em nossas vidas. Posso ouvir amém? Então, pastor, explica isso, ilustra para ficar bem claro. Muito bem. Você tem um perfume muito precioso e você tem um recipiente muito feio. Você vai dispensar o perfume por causa do recipiente? O que importa é o perfume. Então, a natureza de Cristo é o perfume, o recipiente feio somos nós. Por isso que a Bíblia diz que são tesouros em vasos de barro. O tesouro é a essência, é o que está dentro, é a natureza de Cristo. Vaso de barro sou eu e você. Esse vaso é feio, mas o tesouro que está no vaso é que nos dá importância e valor. Entendeu? Ok. Regeneração, justificação. Santificação. É um ato ou é um processo? É um ato ou um processo? Os dois. Os dois. É um ato, mas é também um processo. É o ato de Deus nos considerar santos, por causa do sacrifício em nós, por causa da aplicação do sacrifício em nós. Mas é também um processo. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, regeneração, justificação, santificação, glorificação. Paulo também usa, é quem doutrina sobre isso. Ele diz: o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então o que é mortal se revestindo da imortalidade e o que é corruptível se revestindo da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eu uso muito uma expressão, eu não uso muito, eu uso uma expressão que hoje a morte pode sorrir de nós, mas amanhã nós vamos, na eternidade, sorrir dela. Ontem eu estava no velório e na cerimônia e no sepultamento da irmã Raimunda, irmã Raimundinha, mãe do tenente Wellington e avó do Jonathan, que trabalha conosco na Zion. Ontem eu vi uma cerimônia fúnebre muito linda. Linda. Eu nunca tinha visto uma nora
chorar pela sogra com tanto amor como se fosse filha, da irmã Raimunda. Ela chorava e dizendo: vou ouvir seus conselhos, eu vou cuidar do seu filho como a senhora sempre me instruiu. O neto dizendo: vó, depois que meu pai morreu, a senhora me consolou todos os dias, e eu vou guardar cada palavra que a senhora me disse. O marido dizendo: minha esposa, eu vivi 69 anos, foi 69, né? 69? Eu vivi 69 anos com você. Quem vai fazer o meu cuscuz agora? Sabe, todo mundo falando daquele relacionamento saudável, daquela coisa bonita. Mas o mais glorioso de tudo isso foi ouvir deles dizer: vó, nos encontraremos na eternidade. Ou seja, nunca diga para uma pessoa que está chorando um luto, nunca diga para ela: não chore. Nunca. Porque o choro é a expressão da alma que não pode ser descrita com palavras. Quando estamos sob forte tensão emocional, nós choramos. É uma maneira de externalizar as nossas emoções, de forma que a nossa mente não consegue concatenar as ideias, o pensamento, então choramos. Mas quando nós olhamos na constituição do reino de Deus, em Mateus capítulo 5, nós encontramos: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esse consolo acontecerá onde? Na glorificação. Então eu lhe ensinei de forma resumida todo o processo da salvação: regeneração, justificação, santificação e glorificação. Se alguém lhe perguntar quais são os pilares da salvação, você diz assim: eu aprendi com o meu pastor. Os pilares da salvação são: pronto, você já é professor de teologia, você já sabe a base, os pilares da salvação. Bom, não tem como nós estudarmos soteriologia, o estudo da salvação, sem primeiro nós estudarmos a martiologia, o estudo do pecado. E hoje nós vamos começar a estudar, e eu queria fazer uma coisa bem simples, eu já compliquei, foi muito. Hoje nós vamos começar estudando sobre o pecado. A primeira coisa, o que é pecado? Vamos começar na definição. O que é pecado? Eu tenho duas definições acerca do pecado, bem simples. A primeira definição acerca do pecado: o que é pecado? Errar o alvo. Errei o alvo. Pecado. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, e eu fugir desse propósito é pecado. Segundo, quebra de princípio. Os princípios existem para serem estabelecidos, e eles são estabelecidos através da obediência. Se eu quebro um princípio, isto é pecado. O que é pecado? Quebra de princípio que me faz errar o alvo. Pronto, eu juntei as duas definições em uma só. O que é pecado? Pecado é uma quebra de princípios que me leva a errar o alvo. Nós temos uma mania: isso é pecado, isso não é pecado, mas isso aqui é pecado, isso aqui não é. Não, você não precisa perguntar o que é, o que não é, basta você avaliar. Isso quebra um princípio? Quebra. Isso vai me fazer errar o alvo? Vai. Eu vou lhe dar um exemplo que o próprio Paulo, que a doutrina paulina ensina. A igreja estava nessa luta: é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Ele disse assim: se comer carne escandalizar o teu irmão,
não coma. Por quê? Porque você vai levá-lo a pecar. Então vamos lá, é pecado comer carne, sim ou não? Aí você vai sexta-feira da paixão para dizer que você não guarda, aí você vai fazer um churrasco. Aí você está provocando quem guarda. Eu lhe pergunto, isso é pecado? É. Porque você está errando o alvo. O alvo é ser testemunha, o alvo não é provocar. Errar o alvo. Tudo aquilo que você faz que te tira do propósito, que te tira de você, é pecado. Me faz errar o alvo. O problema é que as pessoas colocam um peso tão grande nos princípios que, em vez de se tornarem suaves, se tornam um peso. Deixa eu lhe dizer algo. E eu estou falando isso para a congregação que cultua comigo. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo nessa casa. Mas não se sinta constrangido pelas coisas que eu vou falar. Eu estou ensinando a igreja. Eu fico pensando no irmão, na irmã que serve a Deus na igreja do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Um rapaz veio para a igreja e disse: pastor, eu sou novo aqui, eu queria saber o que é que não pode aqui. Falei: irmão, aqui pode tudo. Ele disse: como assim? Eu falei: pode. Aqui pode orar, aqui pode cantar, aqui pode ler a Bíblia, pode visitar os irmãos, pode até me convidar para um churrasco. Aqui pode fazer jejum, aqui pode. Porque se eu me ocupo com o que pode, eu não preciso me preocupar com o que eu não vou ter tempo. Eu ouvi uma filosofia essa semana passada que eu gostei. Semana retrasada. Eu gostei, Júnior, pastor Júnior. Se ensine o seu filho a pescar, que ele não vai ter dinheiro para gastar com outra coisa. Ele vai gastar tudinho na pescaria. Eu falei: essa é boa. Eu vou ensinar, eu vou fazer igual o Herbert. Até o genro. E falei para o genro e falei para o filho: ensina meu neto a pescar, que ele não vai ter tempo de gastar. Ele não vai ter dinheiro para gastar com bebida, com droga, com não sei o que. Ele vai gastar tudo com isca artificial. É a isca artificial de R$3. Outra coisa, todo pescador é um intercessor. Ele chega lá e diz: Senhor, me dá um grande peixe para mim não precisar mentir. Ele já chega lá orando. Então o pescador, ele é um intercessor. Ele ora: Senhor, me dá aquele grande. Já sai de casa orando. A minha nora virou pescadora, apaixonada pela pesca esportiva. E aí nós fomos pescar agora. E ela, branca daquele jeito, não se protegeu, não passou protetor solar, usando um bonezinho, teve uma insolação. Eram 5 homens, só ela de mulher. Ela pegou um tucunaré de 43 centímetros. Aí no outro dia ela com os olhos tudo pregado, e o Tony com lencinho e água morna para abrir o olho dela. Na hora que ela abriu o olho todo inchado, ela disse: tu viu o tucunaré que eu peguei? Se você se ocupa com aquilo que você pode, você não tem que se preocupar com o que você não pode. É só viver Salmo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Voltando no versículo anterior, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Isso é ser cristão. Isso é viver a essência do Cristo. Então eu tenho muita preocupação com as pessoas que servem o Deus do não pode, porque eles não servem o Deus da liberdade.
Uma irmã chegou para mim uma vez e disse: pastor, eu quero sua bênção para sair da igreja. Eu amo o senhor para mim é um pai. Eu digo: é um palhaço, porque a irmã me ama, está chorando, mas quer sair da igreja. Mas por que a irmã quer sair da igreja? Ela disse: porque aqui o senhor apela muito para a consciência, e eu quero uma igreja que me obrigue. Uma igreja que me obrigue o dízimo, que me obrigue o jejum, que me obrigue a oração. E que... Eu falei: vá. Quase cantei para ela: vá com Deus. Eu falei: irmã, se a irmã precisar do cartão da oração, do cartão do jejum, a irmã não pode preencher lá mentindo e a pessoa carimbar e está tudo resolvido? Não, mas eu não vou fazer isso não. Falei: irmã, que alguém que imponha, não é? Ela disse: é. Falei: pode ir. Aqui não é sua igreja. Realmente aqui não é o seu lugar. Porque o evangelho da imposição não é o evangelho da transformação. Onde há necessidade de imposição é porque não houve transformação e não houve amadurecimento. Quando há amadurecimento, quando há entendimento, há transformação. E uma pessoa com entendimento transformado, ela vai viver Romanos 12. Não vos conformeis com este 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bem. Vamos raciocinar algo. Vamos pegar o Éden. Deus cria o homem, coloca no Éden, depois cria a mulher, coloca como companheira, e Deus coloca a árvore no meio do jardim. Existem, como eu estou falando de teologia, existem pessoas que dizem que é uma árvore. Existem pessoas que dizem que são duas: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí há divergência e os dois pensamentos são possíveis. Onde a Bíblia se cala, você escolhe. Mas muito bem, vamos pensar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você vai perguntar: para que Deus bota aquela árvore lá? Tá tudo muito bom? A árvore do conhecimento é a árvore da maturidade, é a árvore da provação. Como é que você sabe que gosta do seu marido? Como é que você sabe que gosta da sua mulher? Ah, porque eu tenho um sentimento aí. Você só sabe se você ama se esse amor foi provado. Se o amor não foi provado, você não sabe se ama. Você só sabe se ama quando a vontade sua é matar ou morrer e a Bíblia manda perdoar. E a Bíblia ainda manda perdoar em amor. Aí você sabe se você ama. Então, aquilo que não foi provado, eu digo para os noivos: vocês não se amam, vocês nem sabem o que é amor. Eles me olham com a cara de ódio. I love you. Meu coração por ti não bate, capota. Isso não é amor não, gente, isso é paixão. Convivo em 5, 10 anos, aí depois me volta dizendo que o coração não bate, capota. Aí eu vou te dizer se é amor ou não, porque passou pela prova. Foi provado. Amor que não é provado é imposto. Então, eu fico imaginando o evangelho que você vive, o evangelho da obrigação, o evangelho das regras, o evangelho das normas. Não, esse não é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho religioso. O evangelho de Cristo não é esse não. O evangelho de Cristo é: se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. É o evangelho da liberdade. Eu tenho um medo muito grande na minha vida. Eu tenho um medo imenso na minha vida. Imenso. O meu medo é perder o medo de ferir o Senhor. No dia que eu perder o medo de ter medo de ferir ao Senhor, a minha mente ficou cauterizada. Quando é que você sabe que alguém tem mente cauterizada? É quando ela peca e justifica o pecado. A pessoa errou o alvo, quebrou o princípio. Em vez dela dizer sim, eu sou pecador, não, ela justifica. Não, eu só fiz isso porque eu fiz isso, mas eu conheço pessoas que são piores do que eu, ó. Em vez dela nivelar por cima, ela nivela por baixo. Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem já me viu fazer essa ilustração desse texto? Ou melhor, quem não me viu fazer essa ilustração? Miserável homem que sou. Não viram? Sério? Não me viram falar sobre os dois corpos, não? Então, faz favor, pastor, faz favor, Lucas, sobe aqui. Eu fiz inclusive, pode subir aqui. Eu fiz isso inclusive num café com palavra. Mas vamos lá para vocês entenderem. Meu Deus do céu, eu queria pregar uma palavra tão simples, o tempo foi embora, eu nem passei da introdução. Fica de costa um para o outro, encostado. Quando Paulo usa a expressão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava pensando em uma condenação romana que existia na época. Quando uma pessoa cometia um assassinato e ela era pega em flagrante antes das 24 horas do delito, e a família da pessoa que morreu permitia a condenação, o que eles faziam? Eles pegavam morto e assassino e amarravam com cordas. Ele era todo amarrado em cordas. E havia uma prisão chamada masmorra, que era um furo, um buraco bem grande no chão, e que tinha a cobertura em forma de abóboda, com apenas um orifício no centro. Então eles amarravam o assassino e o defunto, o morto, e eles jogavam na masmorra. Primeiro, a pessoa poderia morrer da queda, dependendo da posição que ela caía, ela morria. Segundo, ela poderia morrer por ter derramado todo o sangue, porque na masmorra tinha ossos das pessoas que foram jogadas antes. Então na queda a pessoa se cortava, dava hemorragia, perdia todo o sangue. Se ela tivesse a vantagem, o presente de morrer logo da queda ou de hemorragia, morria rápido, era uma morte tranquila. Mas se ela não morresse da queda e ela não morresse de hemorragia, tinha um corpo apodrecendo nas costas dela. Os bichinhos saíam de dentro do morto e ia visitar a orelha dela, o nariz. Aquela salmoura que escorre do defunto se impregnava na roupa dela. Continuo ilustrando ou vocês entenderam? Porque se quiser eu posso continuar ilustrando. Deu para entender, né? Ok. Eu ainda tinha umas 4 comparações ainda para fazer. Não vou falar nada não, porque vocês vão comer macarrão hoje, aí ficava... Aí Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou carregando uma natureza pecaminosa que me consome, mas quem cometeu esse delito fui eu. Daí a expressão: quem me livrará do corpo dessa morte? Entenderam? Mas ele fecha dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meus filhos. Deus abençoe. Esse é o evangelho da liberdade. Não é um conjunto de regras, não é o que eu sou obrigado a fazer, é aquilo que a transformação de Cristo em minha vida não me faz ter prazer no pecado, não me faz ter prazer no erro. Isso é novo nascimento, isto é transformação. Existem, na prática do pecado, duas classificações. Todas as vezes que acontece algo com você, e você vai avaliar sua vida com Deus, aconteceu algo de errado, a pergunta que geralmente vem à nossa mente é: o que foi que eu? Por que você não pergunta o que você deixou de fazer? Você só pergunta o que eu fiz. E por que você não pergunta ou o que foi que eu deixei de fazer? Então você tem o pecado de comissão, é aquilo que eu faço, e o pecado de omissão, aquilo que eu deixei de fazer. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Então pecado não é somente aquilo que eu faço, pecado é também aquilo que eu deixei de fazer, é aquilo que eu falhei. Lucas capítulo 12. Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quanto maior consciência de pecado você tem, maior maturidade para lidar com a natureza você tem. Inocência, consciência e responsabilidade. Vamos lá, pega essa criança, e aí ele vai dar vontade de fazer xixi, aí ele bota o pintinho para fora bem aqui, psh. Alguns vão censurar, mas a maioria vai rir, por causa da inocência. Agora vai um de 14 anos fazer isso, a gente chama a polícia. Ele está cometendo o crime de atentado ao pudor. Por quê? Por causa da consciência. Então a Bíblia diz que o culpado não será tido por inocente. Existem duas pessoas que para elas você jamais mente. Jamais, impossível. É impossível você mentir para Deus, e é impossível você mentir para si mesmo.
Você não mente para Deus, Ele conhece todas as coisas. E você não mente para você, porque você sabe que você fez aquilo que você está dizendo que não fez. Você sabe que está errado aquilo que você quer vender, a ideia de que está certo. E a primeira denúncia de que você está errado é quando você se sente na obrigação de justificar seu erro. Se você se acha na obrigação de justificar o seu erro, você já sabe que está errado, porque a tua consciência te reprovou. Queridos, em outras palavras, isso é chamado de tribunal moral. É o tribunal da nossa consciência. Primeiro, uma pessoa acusada só se culpa. Segundo, uma pessoa cauterizada só se justifica. Eu vou repetir. Uma pessoa que se sente machucada, ferida, seja espiritual ou emocionalmente, ela só se culpa. Ela inclusive assume culpas de que ela não tem. Mas uma pessoa de mente cauterizada, ela só justifica. Ela tem dificuldade de dizer eu errei. Me perdoe. Tem pessoas aqui, me permitam com liberdade, tem pessoas aqui que são escandalosamente orgulhosas e não admitem. Escandalosamente orgulhosa. Se você disser, você é muito orgulhosa. Eu? Como assim? Você não admite seus erros? Você tem dificuldade de pedir perdão? Uma pessoa que tem dificuldade de admitir erro. Gente, eu tenho muita dificuldade. Eu não sou nada humilde, nada. Eu exerço a humildade com princípio. Como princípio, eu não sou humilde, não. O que eu puder enrolar, brincar, abraçar, beijar, para não dizer eu errei, eu faço. Eu não admito nem que a pimenta está ardendo. Nem comida quente eu não admito. Eu taco pimenta, tá queimando o céu da boca. Aí meu bem diz, tá ardendo, não tá, amor? Diz, tá gostoso. Ela fica valente comigo. Admite, amor, admite. Falei, tá boa, comida tá boa. Tá boa. Ela fecha o olho e aperta para a lágrima descer. Tá queimando o céu da boca. Eu digo, tá boa. Esse orgulho. Eu tenho que lutar contra a minha natureza todo dia. E era tão simples dizer, tá ardendo, não é? Ok. A gente está falando de comida, a gente está falando de pimenta, a gente está falando de temperatura. Mas quantas coisas na vida que seriam bem mais fáceis se nós admitíssemos e não o fazemos. Você sabe qual é o resultado disso? A vida se torna um fardo. A vida se torna pesada. A vida não é leve. Vinde a mim, todos vós os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Olha que coisa gostosa para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Se você não está vivendo isso, meu irmão, que evangelho você está vivendo? Se o evangelho que você está vivendo não é suave, se o evangelho que você está vivendo não é leve,
Se o evangelho que você está vivendo é pesado, é carrancudo, é cheio de regras, é cheio de normas, quanto mais consciência, menos regulação. Quanto menos consciência, mais regulação. A necessidade de muita regulação é porque falta consciência. Se eu tenho necessidade de muita regulação, é porque está faltando consciência. Se eu tenho consciência, eu não preciso de regulação, porque o meu tribunal moral, a minha consciência, ela me conduz. E aí, essa questão da consciência é tão séria. Gente, eu tô encabulado tanto que complicou. Tá dando para entender? Porque eu queria falar bem simples, mas eu entro nesses temas e eu complico demais. A Bíblia diz que Jesus nos deu o Espírito Santo como nosso, as duas pronúncias estão certo, Paráclito ou Paracleto. Como é um diacrílico no grego, então você falar Paráclito está certo, como falar Paracleto também está certo. Eu acho mais bonito falar Paráclito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso Paráclito. Ele é o quê? O que é Paráclito? Advogado de defesa. O Espírito Santo é aquele que nos defende. Diga comigo, a minha consciência. Isso aqui é a chave, irmão. Isso aqui é libertador. Repete aí pelo menos para não ficar feio. Diga, a minha consciência me julga. O Espírito Santo me defende. Gente, que evangelho lindo. Que coisa linda. A minha consciência me julga. A minha consciência me condena. A minha consciência me pune. Mas o Espírito Santo, o meu Paráclito, o meu advogado de defesa, ele me defende. Ele diz, você não precisa carregar essa culpa, confessa, porque aquele que confessa e deixa, alcança. Oh, lei maravilhosa. Não viva na corda bamba do pecado. Saia da corda bamba e coloque os seus pés na rocha firme, inabalável, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo, se eu peco, eu estou sujeito a morrer 3 vezes. Me diga, me pergunte, pastor, como? Domingo que vem. Domingo que vem, eu vou lhe ensinar, eu vou lhe mostrar que aquele que peca, ele morre 3 vezes. Exatamente. Domingo que vem. Posso ouvir amém? Queridos, filhinho, não pequeis, Romanos capítulo 8. Mas se pecardes, vós tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação dos vossos pecados.